No Presença Gospel de hoje, eu tenho a honra de receber aqui no programa Mundo Gospel, ele. Um homem que tem uma experiência de vida marcada pela sua própria história. A fé foi sempre a sua companheira, mas até alcançar a excelência da fé, ele teve muita experiência na vida. Algumas decepções, derrotas nunca, mas algumas batalhas vencidas. Mas ainda assim não desistiu nenhum instante. Como professor universitário e como procurador de justiça e promotor de justiça, ele não parou por aí. Continuou a sua caminhada sempre em busca de algo mais profundo. E o que lhe faltava, finalmente, ele encontrou. Ele encontrou Jesus. E na hora que o encontrou, ele correu como uma criança em busca do seu pai. O abraçou e até hoje é fiel a esse Jesus que tem guardado a sua vida. Estou falando do pastor doutor João Freitas, pastor presidente do Ministério Reviver. Pastor João Freitas, como vai? Pastor Adenor, é sempre uma maravilha de honra nós estarmos juntos agora, não só como companheiros, mas nesse ambiente, desse projeto que Deus com certeza está merecendo os nossos aplausos, né? Porque Ele colocou um homem como o senhor que é uma formação de opinião, é um dos formadores de opinião no mundo gospel, no Brasil. E eu parabenizo a todo o povo televisivo dessa nossa nação por desfrutar nesse programa dessa cultura, dessa inteligência e capacidade profissionais. Muito obrigado, pastor João Freitas. Pastor, vamos... Quem está em casa e gostaria de lhe conhecer um pouco mais. E para que isso torne mais real, conte para nós, pastor João Freitas, como foi o início da sua vida com Cristo. Pastor Adenor, a minha vida com Cristo, ela ficou marcada como uma vida de a maioria dos brasileiros que são tocados pelo Espírito Santo de Deus, né? Eu posso dizer que a minha vinda para o Evangelho, ela aconteceu no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da angústia, e nesse ponto eu me igualo a milhões de brasileiros que estão vindo para o Evangelho, estão abrindo o seu coração para Cristo nessa nação. Hoje o Brasil é uma das maiores nações na terra em abertura do Evangelho. Nós vemos esse programa aqui como uma alavanca, não é? Como uma agência do reino de Deus, como uma voz de Deus que clama no deserto dessa nação de tantas injustiças. E eu vim no meio da dor, do sofrimento, como muitos brasileiros estão vindo, e nisso eu sou muito parecidinho com eles. Graças a Deus. Pastor João Freitas, o senhor é um homem que é promotor de justiça, procurador, hoje também pastor, mas antes foi professor de algumas universidades. Ainda continua dando aula até hoje ou o senhor parou? Não, ainda não encerrei. Hoje eu me encontro como professor da cadeira de Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou lá em trabalhos e atualmente estou de licença da universidade. Mas a função pastoral, a função ministerial do Ministério Público na Justiça, elas se completam como professor, né? Professor é sempre a alavanca para nos estimular, nos aperfeiçoar. A sala de aula tem sido um laboratório tremendo, inclusive, para falar das coisas de Deus. Graças a Deus. Pastor, quando o senhor aceitou a Jesus, que decidiu entrar para o ministério pastoral, o senhor sofreu alguma discriminação junto aos seus colegas promotores, procuradores, e até mesmo junto aos seus amigos, né, da universidade, junto à sua própria família, porque todo mundo conhecia João Freitas como o doutor João Freitas, promotor de justiça, professor universitário, e agora João Freitas também é pastor. Houve alguma discriminação? Não, pastor Adenor, não houve nenhuma discriminação. Eu penso que eu sou grato a todos os meus colegas, eu sou grato a todos os meus amigos de universidade, que sempre se mantiveram compreendendo
que isso é uma vocação, uma chamada de Deus, né? A chamada pastoral ela é uma chamada ministerial, é uma chamada específica. E o Senhor Deus tem me abençoado, me dando amigos maravilhosos, tanto na área do Ministério Público, da Justiça, quanto na área da universidade. Amém. Pastor João, como o senhor vê hoje a questão da violência no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro? A questão da violência, pastor Adenor, é fundamentalmente importante nós compreendermos que o marco maior incentivador da violência nesse país tem sido a bandeira da impunidade. Se nós conseguirmos convencer os nossos políticos de que eles devem elaborar leis e que o judiciário deve executá-las com mais presteza, com mais atualidade, porque hoje a impunidade ela gera um sentimento pérfido, um sentimento degradante de ausência do Estado, né? De tolerância do Estado, de não presença do Estado. Então, o criminoso se sente à margem da própria lei, se sente à margem do próprio alcance da lei. Eu penso que, na medida em que nós conseguirmos convencer o judiciário a uma verdadeira reforma, em que essa reforma alcance o processo, acelerando o processo, convencer os políticos no sentido de que eles possam colocar leis em vigor práticas e exequíveis, sem injustiças sociais. Agora mesmo há um movimento no Brasil para a mitigação novamente dos crimes chamados hediondos. Seria isso um avanço? Seria isso um retrocesso? Eu penso que no momento em que você coloca uma prisão em regime fechado, não dando nenhuma expectativa ao preso de qualquer abrandamento de pena, a não ser na hipótese de livramento condicional, mas ele não tem direito a um regime menos brando, ele não tem direito a nenhum outro benefício, eu penso que isso é retrógrado. Eu acho que nós devíamos estimular mais o uso das penas alternativas, não só para esvaziar as prisões dos presos que estão lá, sem nenhuma repercussão, vamos dizer assim, de profundidade na criminalidade.